18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Sempre aí na sintonia certa. Vamos juntos, mais uma edição do 18 horas no ar. Não é isso, Karine? Tamo junto, Carlão. A partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7 e também pra você que nos assiste ao vivo nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. Ele tem presentes aí, tem mimos para os nossos queridos e amados ouvintes. Claro, Carlão. Afinal de contas, ouvinte da Mix não é qualquer um. Então presta atenção para você que está passando perto aqui da Rádio Mix. É o seguinte, a primeira pessoa que parar aqui na frente da Rádio Mix leva um par de convites para assistir aos cinemas. Bacana. Exatamente, da rede UCI. Exato, gente. Promoção é válida aí, teu convite é válido até o mês 6. Ou seja, a primeira pessoa que parar agora na frente da Rádio Mix, aqui na Rua Fortaleza 585 no Adrianópolis, ganhou. Leva um mimo de presente, 2 ingressos para assistir a qualquer filme da rede UCI. Corre aí, gente, tô aguardando você. 6:04, você no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. A polêmica dos preços da gasolina. A Petrobras anuncia diminuição e governo federal volta a cobrar impostos federais. Zona Franca de Manaus comemora hoje 56 anos, sem a nomeação de um novo superintendente. Comando do Exército afirma que não constatou fraude nas urnas. Reunião do grupo de trabalhos que vai discutir a reforma tributária conta com 3 representantes da bancada do Amazonas. 6 horas 4 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo a partir de agora até às 7 da noite os destaques desta terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. Tudo isso para você aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí, março começa com a polêmica sobre o preço da gasolina. Sempre essa polêmica, há anos que eu ouço essa polêmica. De um lado, a Petrobras anuncia a redução dos preços. Do outro, o governo aumenta os impostos sobre os combustíveis. Sempre a mesma coisa, Karime, dando com a mão e tirando com a outra, não é isso? Pois é, esse ano aí tá mais complicado por conta dessa situação, que o governo volta a cobrar os impostos, a Petrobras anuncia reajuste, ou seja, diminuição nos preços, uma confusão danada, Carlão. A gasolina fica mais barata nas refinarias e mais cara nos postos. Simples assim, né, gente? Depois de uma matemática muito louca que só aqui no Brasil existe. Bom, o fato é que ninguém sabe ainda quanto será o valor final para o consumidor. A volta integral dos impostos federais sobre a gasolina representaria um impacto de 69 centavos por litro do combustível na bomba. Por outro lado, a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias em 13 centavos por litro, ou seja, o resultado final dessa conta é que o consumidor vai sim pagar mais caro pelo combustível e, evidentemente, o governo vai arrecadar mais com a volta dos impostos federais sobre os combustíveis. Resumindo, a conta sempre é paga pelo consumidor, trocando aí em miúdos. Nós pagamos o contribuinte, Karime, o famoso contribuinte. A volta dos tributos federais sobre os combustíveis vai injetar algo próximo de 3 bilhões de reais por mês no cofre da União, do governo federal, e também aumentar aí as receitas dos estados e municípios. Exato. O preço médio da gasolina nas refinarias da Petrobras, vendido para as distribuidoras, fica 3,93% menor a partir de amanhã, 1º de março. Já no diesel, a redução foi de 1,95%. A gasolina vai ser vendida para as distribuidoras a R$ 3,18, uma queda de 13 centavos por litro. Já o diesel vai ser vendido a R$ 4,10, uma queda de apenas 8 centavos. E hoje, terça-feira, dia 28, a gasolina comum está sendo vendida em Manaus ao preço médio de R$ 5,59, mas tem posto vendendo o litro da gasolina a R$ 4,65. Outros vendem a R$ 5,29, outros a R$ 5,32, enfim. Mas no meu caminho, inclusive, eu abasteci ontem, Karime, a R$ 5,59.
5,59. E eu também abasteci ontem a 5,59. Diz que tem esses postos mais baratos, mas também eu nunca passei. Não faz parte do meu... Nunca vi. Nunca sei e nunca vi. Mas parece que sim. Fazendo uma pesquisa na internet, a gente sabe que no posto do Japim, na Avenida Rodrigo Otávio, a gasolina está sendo vendida a R$ 5,22. No alto posto Samira, na Cachoeirinha, o litro da gasolina comum é vendido a R$ 5,39. Mas sei que os preços mais baixos normalmente são praticados nos bairros periféricos. Quem está na área vale a pena. Agora, para nós, não dá para ir até lá pegar a gasolina mais barata. Mas vale lembrar que a gasolina produzida na refinaria agora, aqui em Manaus, Karime, não é mais da Petrobras. A refinaria agora é do Grupo Atem, e que tem aí uma política de preços própria, né? Que tem como base os custos e a margem de lucro adotados pela empresa. Pois é, Carlão, mas a privatização não tem sido nada positivo para a gente aqui na ponta, né? O consumidor. Além de provocar a disparada no preço do gás de cozinha em apenas um mês, o preço da gasolina subiu 11% aqui no estado. Mais de 5 vezes mais do que a média nacional. Isso segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo. Olha só, Karime Leão, a operação da refinaria local foi assumida pelo Grupo Atem em dezembro do ano passado e desde então a gasolina nos postos do estado ficou 20% mais cara, enquanto o preço médio nacional subiu, olha só, 0,8%. É uma bela diferença. Pois é, os preços atuais aqui na refinaria de Manaus refletem, segundo os especialistas do setor, um valor mais real para o combustível na região, diante dos altos custos logísticos que antes eram diluídos entre todas as operações da Petrobras pelo Brasil. E qual é a justificativa, Karime? A Atem justifica que segue os parâmetros e preços internacionais, envolvendo aí custos como de câmbio e frete, entre outros, para a chegada do produto na região norte com todas as especificidades logísticas da região, Karime. É isso. Pois é, por fim, a empresa altera seus preços todas as semanas com movimento de alta e queda de acordo com as alterações de mercado dentro dos parâmetros estabelecidos. E desde que assumiu a refinaria, a Atem promoveu 5 cortes e 7 aumentos no preço da gasolina. Nesse mesmo período, a Petrobras anunciou apenas uma mudança, um aumento de 7,4% no dia 25 de janeiro. A possibilidade de alta dos preços após a privatização foi alertada por distribuidores de combustíveis durante a análise do processo de venda, uma vez que a refinaria tem o monopólio do suprimento na região. As empresas alegavam que não havia capacidade suficiente de desembarque de produtos de outras regiões no estado e o que poderia, então, no caso, garantir grande poder de mercado para a nova dona da refinaria, o que acabou acontecendo no caso aí a Atem. Sem dúvida, Carlão, e a mesma advertência também foi feita para as distribuidoras de gás de cozinha para contestar a operação. O preço do botijão também disparou no Amazonas depois que a Atem assumiu as operações. A empresa alega que a refinaria produz apenas 10% do volume necessário para atender o mercado local de gás de cozinha e precisa arcar com os custos para trazer o restante da base da Petrobras em Quari, que fica a 370 quilômetros de Manaus. Assim como a privatização da Amazônia Energia, a venda da refinaria de Manaus para o Grupo Atem só trouxe prejuízos para nós, os consumidores ali na ponta, o consumidor final. A energia elétrica subiu horrores e a qualidade do serviço oferecido pela empresa diminuiu, piorou. Já o impacto da privatização nos combustíveis resultou em valores mais altos nos postos da cidade e do interior do estado. Essa é a conta, simples assim, Karine. Pois é, simples assim, no fim das contas, a gente, o consumidor, paga mais caro. Bom, essa questão da volta da cobrança dos impostos federais é tão polêmica, surgiu tantas críticas, que agora, no fim da tarde, o governo federal fez uma reunião e ficou decidido que não vai voltar a cobrar o valor integral dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e Alexandre Silveira, das Minas e Energia, explicaram que o reajuste vai ser de 47 centavos para a gasolina e de 2 centavos para o etanol, e os novos valores passam a valer a partir desta quarta-feira. 18 horas.
Agora 6h12, você no melhor Mix do Brasil, e a Zona Franca de Manaus comemora hoje 56 anos de criação e festeja resultados como a indústria limpa, Karine. E no lado empresarial, as comemorações giram em torno do faturamento de 170 bilhões de reais por ano e a geração de 500 mil de empregos diretos e indiretos. E a repórter Odineia Araújo tem mais informações pra gente. A Zona Franca de Manaus é uma área empresarial e industrial criada a partir da publicação do Decreto-Lei número 288 de 1967. O objetivo principal do espaço, criado no regime militar, era atrair empresas e promover uma maior ocupação da região e integrar o espaço no Amazonas com os demais estados da região norte. Inicialmente, a Zona Franca deveria operar como porto livre, mas hoje tem cerca de 500 empresas instaladas, fatura mais de 170 bilhões de reais e gera pelo menos 500 mil de empregos diretos e indiretos. Na avaliação do presidente da Federação da Indústria do Amazonas, Antônio Silva, esses números são resultado de um modelo de desenvolvimento socioeconômico altamente exitoso. E que ajudou ao longo das décadas a propagar emprego e renda em conjunto com a preservação do bioma amazônico. Portanto, a todos que fizeram e fazem parte dessa história, como no caso a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, os felicita e deseja sucesso nos anos vindouros. Para o superintendente interino da SUFRAMA, Marcelo Pereira, um dos maiores orgulhos da autarquia hoje é que o Polo Industrial de Manaus consegue produzir sem agredir o meio ambiente. Fábricas que aqui estão são conhecidas por ser fábricas limpas, elas não emitem poluição, não tem chaminés, como a maior parte das indústrias de transformação do mundo. A Amazônia, ela enfrenta todos os problemas sociais e econômicos, mas nós protegemos a natureza. Nós estamos a 1.500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, industrializando, promovendo dinâmica social e econômica. Não há como pensar em futuro para a indústria se nós não pensarmos numa estratégia de produzir produtos globais. Eles são intensivos em tecnologias e em tecnologias e insumos verdes. Os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus e pelo país, para eles se tornarem aceitos globalmente, hoje eles têm o desafio de se tornarem cada vez mais verdes. Hoje, uma média de 95% da produção do Polo Industrial de Manaus é destinada a abastecer o mercado nacional. E na avaliação do economista Serafim Corrêa, isso reforça a importância do modelo para o país. 56 anos de reflexões, colocando na balança, a Zona Franca foi altamente positiva para o Brasil, para o Amazonas, para a Amazônia e para Manaus. Claro que tem as suas consequências, concentração de riqueza e tudo mais, o inchamento de Manaus, mas por outro lado, o que seríamos de nós sem a Zona Franca? Responsável por uma das maiores produções da indústria brasileira, a Zona Franca de Manaus fabrica produtos que fazem parte do dia a dia de todos os brasileiros, como tablets, smartphones, videogames, televisores, notebooks, semicondutores, canetas esferográficas, barbeadores e motocicletas, entre outros. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h15 em Manaus, e hoje teve a primeira reunião do grupo de trabalho que vai discutir a já tão falada reforma tributária. 3 parlamentares do Amazonas participam desse grupo, hein, Karine? Tão falada e aguardada, né, Carlão? Bom, participam aí desse grupo o seguinte: Sidney Leite, Adail Filho e Saulo Viana. Eles são os representantes do Amazonas nesse grupo da reforma tributária. Agora, para falar mais sobre o começo dos trabalhos desse grupo, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega junto, seja bem-vindo. Então, Cadu, você tem mais detalhes a respeito desta primeira reunião, desses trabalhos? Boa noite, Cadu.
Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa às 8 horas. Eu falo nesse momento ao vivo aqui da Câmara dos Deputados, onde aconteceu agora há pouco, agora no fim da tarde, a reunião de trabalho, a primeira reunião de trabalho a primeira reunião do grupo de trabalho, da reforma tributária. Ao todo são 12 parlamentares que vão inicialmente discutir os meandros da reforma tributária, né? Não compareceram todos, mas os 3 parlamentares do Amazonas foram os primeiros a chegar. Importante ressaltar essa questão. Os 3 estavam muito bem alinhados, estavam muito amistosos também, chegaram e conversaram bastante com os outros parlamentares, estavam unidos, né, conectados entre si, principalmente no assunto Zona Franca de Manaus. Agora, Karine, essa reunião foi uma reunião de alinhamento, né, para definir o calendário de como vai ser esses próximos 90 dias de discussão em torno da reforma tributária. Temos aí, vou ressaltar novamente, 90 dias para discutir uma reforma tributária. Há 30 anos, Karine, que nós estamos tendo, o Brasil tenta implantar uma reforma tributária, só que o governo aposta nesse momento que em 90 dias nós conseguiremos fazer isso, né? Agora, por que estão 3 parlamentares do Amazonas nesse contexto? Porque a Zona Franca de Manaus está patinando nesse processo, está envolvida nesse furacão chamado reforma tributária. E o que o governo pretende fazer nesse momento inicialmente? Vai ouvir o setor produtivo, né, todos os setores de comércio, indústria, serviços, o agronegócio, enfim, os diversos setores. Em seguida, realizar audiências públicas nos estados, para ouvir cada estado. A gente sabe que além do Amazonas, os outros estados também têm seus polos econômicos. Não é só a Zona Franca de Manaus. Tem outros setores também que concedem incentivos fiscais. Então, tudo isso aí vai ser discutido. Os parlamentares, nesse sentido, nesse contexto aí de realizar audiências públicas, a bancada do Amazonas vai apresentar amanhã um requerimento para tentar realizar uma audiência pública no Amazonas, provavelmente na Assembleia Legislativa do Estado, para que o grupo de trabalho vá ao Estado para tentar discutir a Zona Franca de Manaus. Isso daí foi discutido hoje, foi uma pauta levantada pelo deputado Saulo Viana. Ele propôs que, inicialmente, que esse grupo de trabalho possa visitar algumas fábricas da Zona Franca de Manaus, para que os parlamentares de outros estados possam entender o contexto, né? Como é que funcionam as fábricas do Polo Industrial de Manaus, entenda a importância do nosso modelo econômico, ou seja, ver de perto os benefícios da Zona Franca de Manaus. Então, além disso, além desse processo de conhecer as fábricas, realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. Isso daí vai ser apresentado ao grupo de trabalho por meio de requerimento amanhã, quando vai ser apresentado aí o escopo de trabalho da reforma tributária. Agora, essa reunião, Karine, essa reunião ela foi até muito boa hoje, positiva para o Amazonas, até porque foi colocada a bola no chão. Hoje o líder do PT, Reginaldo Lopes, o deputado Reginaldo Lopes, o relator da reforma tributária estiveram presentes nessa reunião e todo mundo discutiu o que é preciso fazer, como agregar todos os setores, todos os estados nessa reunião. Isso daí ajudou a bancada do Amazonas a também definir o que fazer, porque eles estavam perdidos, falando a verdade, né? Os deputados do Amazonas queriam saber se o governo vai apresentar alguma coisa, qual é a PEC que vai ser levada em conta, se é a 45, se é a 110, ou seja, o que foi definido é que o governo não vai apresentar nenhuma proposta, não vai fazer nenhuma proposta direta à reforma tributária. Eles vão fazer contribuições, vai ser uma espécie de mediador desse processo da reforma tributária. Então, a PEC 45 vai ser a PEC mestra, digamos. Quase praticamente todo o texto da PEC 45 é que vai ser levado em conta. Isso daí ajudou os deputados do Amazonas a definir mais ou menos o que vão fazer. Eles não vão ficar passíveis nesse processo, eles vão passar a ser propositivos nessa questão da reforma tributária.
tributária. Nesses 90 dias, eles querem apresentar algum documento, alguma reivindicação que possa reunir as pautas da indústria, do comércio do Amazonas, para incluir na reforma tributária. Então, essa, pelo menos, é a estratégia que eles estão querendo implantar. Após essa reunião, que durou cerca de uma hora e meia, portas fechadas, Karine, logo após a gente conversou com o deputado Reginaldo Lopes, ele é líder do PT na Câmara e também o coordenador desse grupo de trabalho. Então, eu fiz a pergunta para ele, como é que se encaixa a Zona Franca nesse contexto da reforma tributária? Vamos ouvir o que disse o deputado Reginaldo Lopes. Líder, como é que o senhor avalia a Zona Franca de Manaus nesse contexto da reforma tributária? Olha, nós vamos ter que tratar dentro da reforma algumas particularidades. Com certeza, a Câmara terá que encontrar uma alternativa para garantir a reforma tributária e, ao mesmo tempo, o entendimento sobre o papel da Zona Franca de Manaus. 18 horas. A gente acabou de ouvir o deputado federal o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária. Cadu. Exatamente, ou seja, não é a Zona Franca vai ter que se encaixar na reforma tributária. A gente sabe que ao longo de tantos anos, a Zona Franca de Manaus, ela teve esse ativo, esse benefício, essa vantagem competitiva de oferecer um pacote de incentivos fiscais diante de uma carga tributária muito alta. Agora o governo pretende simplificar e também diminuir a carga tributária. Então a Zona Franca está patinando nesse processo, então ela precisa se encaixar nesse modelo de reforma tributária que vai acontecer. Então, nós também conversamos, a imprensa conversou aí com o relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele falou da importância desse timing político em que se encontra, essa convergência que se encontra todos os setores, Congresso Nacional, governo, empresa, sociedade civil, em torno da reforma tributária. Ele disse que não passa esse ano. Não passa desse ano, né, como quis dizer. Vamos ouvir Aguinaldo Ribeiro. Eu acredito, primeiro, porque nós precisamos fazer a reforma. Nós chegamos num momento em que não há mais condição, inclusive fiscal, de que não haja uma reforma do sistema tributário brasileiro. Nós tivemos uma mudança de base, né? Antigamente, quando você falava em base sobre serviços, isso não representava quase nada no país. A base era na indústria, houve uma migração. Hoje nós vivemos em outro mundo, né? Então, e nós já temos um déficit de 67 para cá, quer dizer, de 1967 para cá. Nós precisamos atualizar o sistema para que nós entremos também no eixo do mundo. Nós estamos hoje, do ponto de vista do sistema tributário, estamos isolados. Num país que você não tem transparência, que tem um sistema complexo e que, sem dúvida nenhuma, nos traz uma insegurança jurídica que nos faz ter um custo Brasil altamente elevado em função exatamente desse sistema tributário. Por isso que eu acredito que agora, com a decisão do Parlamento, Câmara e Senado, com o apoio do governo, agora explícito, num primeiro ano de governo, num primeiro semestre, tendo a reforma tributária como prioridade, eu acho que com esse sentimento de todos de que é preciso fazer, eu acho que nós chegamos na hora de termos a nossa reforma tão propalada, tão desacreditada, né? 18 horas. Bom, a gente escutou então agora o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas, né, Cadu? E antes a gente também ouviu um outro coordenador do grupo que vai estar trabalhando a reforma tributária aí em Brasília, certo, Cadu? Nós acabamos de ouvir o áudio do deputado Aguinaldo Ribeiro, ele é o relator da reforma tributária, cara. Agora sim nós vamos falar com o deputado Sidney Leite. Ele é um dos deputados que participaram aí dessa reunião do grupo de trabalho, da bancada do Amazonas, que participa desse grupo, é o parlamentar mais experiente e, na opinião dele, a reunião de hoje foi produtiva para o Amazonas. Então vamos ouvir o que disse Sidney Leite. Toda a reunião produtiva. Amanhã vai ser apresentada uma proposta de calendário de trabalho. Nós vamos ter, fora as reuniões administrativas, nós vamos ter audiências aqui para discutir com os setores, né? E não dá para perder a perspectiva do Pacto Federativo, ouvir os governos do Estado, principalmente através do CONFAS e a Confederação Nacional dos Municípios, e também nós teremos audiência nos estados. 18 horas.
Exatamente, Cadu. Agora sim a gente escutou toda a fala do deputado federal Sidney Leite, do PSD. Antes nós escutamos o relator da reforma tributária, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP. Cadu. Isso mesmo. Também falamos com o deputado Adair Filho. Ele falou sobre uma coisa importante da Zona Franca de Manaus, que é o fator de preservação ambiental. Para ele, é um ativo importante que pode ser colocado à mesa nessa disputa que vai ser a reforma tributária. Ou seja, a Zona Franca tem um ponto a favor, que é a preservação ambiental. Então vamos ouvir o que ele disse. O governo federal, o presidente Lula, durante toda a sua campanha eleitoral, bateu muito forte nessa bandeira, na bandeira ambiental, contra o desmatamento. Então, a Zona Franca de Manaus mantém cerca de 98% da nossa floresta em pé, preservada, né? Então, isso é um case de sucesso mundial, economicamente falando, ambientalmente falando, e ela não é só importante para o Amazonas. A Zona Franca de Manaus é importante para o Brasil e para o mundo. Hoje o que se discute é essa questão ambiental em todo o mundo, em todo momento existe essa discussão. Então não é menos importante do que outros aspectos, do que o aspecto, por exemplo, financeiro, de arrecadação. A gente hoje arrecada muito mais do que nós recebemos no nosso estado. Então, a Zona Franca tem um superávit muito positivo. Inclusive, é o único modelo da região norte que tem um superávit para o governo federal. Então, não tem prejuízo. O Brasil não tem prejuízo com a Zona Franca de Manaus. Tem benefícios econômicos, ambientais e sociais. 18 horas. E agora a gente acompanhou a fala do deputado federal Adair Filho, do Republicanos, também defendendo a Zona Franca de Manaus e todo o modelo econômico. Cadu. Vai ser um estica e puxa, viu, Karine? Vai ser uma briga daquela, viu? O tempo é exíguo, 90 dias apenas, e nos bastidores, Karine, já tem a sensação de que realmente não há tempo para aprovar uma reforma tributária em 90 dias. O governo e o Congresso Nacional não vão conseguir aprovar essa reforma tributária até o fim do primeiro semestre. Então é provável que esse debate avance na Câmara dos Deputados para depois do recesso parlamentar de meio de ano, porque a briga vai ser difícil, principalmente envolvendo os estados. Já tem a Zona Franca, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, vários estados, cada um tentando puxar a sua sardinha aí para essa fogueira aí que vai ser a reforma tributária. Agora, Karine, encerrando o nosso assunto, agora pulando para o Senado Federal, o senador Eduardo Braga fez no plenário, agora há pouco, uma homenagem especial ao governador Amazonino Mendes, que faleceu no dia 12 de fevereiro. O senador Eduardo destacou o grande legado deixado pelo ex-governador amazonino e prestou condolências à família de Amazonino Mendes. Então vamos ouvir o pronunciamento do senador Eduardo Braga, feito agora há pouco no plenário do Senado. Presidente, também como um voto de pesar, um ex-colega nosso do Senado da República, ex-governador do estado do Amazonas por 4 mandatos, governador Amazonino Mendes, no último dia 12 de fevereiro, senhor presidente, nos deixou. O governador Amazonino Mendes foi 4 vezes governador, como eu disse, e 3 vezes prefeito da capital, a nossa querida Manaus. Amazonino construiu um vínculo afetivo com a população por meio de realizações emblemáticas, não apenas de obras, mas também de políticas sociais. Programas como Leite do Meu Filho, Cartão Direito à Vida. Há 30 anos atrás, senhor presidente, quando não se falava ainda em programas como Bolsa Família, Amazonino inovava com o direito à vida. Criou programas na área da cultura, como o Bumbódromo de Parintins. Criou a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Fizeram dele, sem dúvida nenhuma, uma liderança política desobrigada a se curvar às imposições do tempo. O amazonino foi referência para gerações políticas no Amazonas nos últimos 40 anos. Muito aprendi com ele ao longo desses 40 anos de vida pública. Em alguns momentos, dividindo o mesmo barco,
as mesmas ideias, as mesmas disputas políticas, em outras ocasiões, como rivais nos pleitos, mas sempre prezando pelo respeito e partilhando de um intenso amor pelo Amazonas. Sua trajetória permanecerá como uma bússola para quem alimenta o genuíno propósito de servir a população, especialmente a população menos favorecida, a que vive nas periferias e nas localidades mais distantes da Amazônia. Nosso abraço fraterno aos filhos Armando, Lívia e Cristina, aos familiares, aos netos, aos amigos e inúmeros admiradores dessa inesquecível liderança política. Eu apresento, senhor presidente, portanto, o voto de pesar pelo falecimento de amazonino Armando Mendes, ex-senador da República e ex-presidente. Ao mesmo tempo, senhor presidente, em que um dos programas defendidos por amazonino, que também completa, nesse mesmo período, senhor presidente, o seu aniversário. Eu me refiro o voto de aplauso à Superintendência da Zona Franca de Manaus pela celebração, neste 28 de fevereiro, de 56 anos da sua existência. Maior programa de desenvolvimento sustentável da Amazônia, no momento em que Vossa Excelência recebe o representante dos Estados Unidos da América para tratar questões do clima e a questão do meio ambiente e do aquecimento global, nada melhor do que aplaudirmos um projeto da envergadura como o da Zona Franca de Manaus, que preserva a maior floresta em pé do Estado brasileiro. Portanto, o nosso voto de pesar pelo falecimento do ex-senador e ex-governador e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, e o nosso aplauso a esse grande projeto, a Zona Franca de Manaus. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, homenageando o ex-governador Amazonino Mendes e também aplaudindo o aniversário de 56 anos da Zona Franca de Manaus. Cadu. Mais que justa essa homenagem, né? Sem dúvida alguma. Essa homenagem, o senador Eduardo Braga apresentou essa proposta aí de homenagem ao governador Amazonino Mendes, que ele foi aqui ali, um parlamentar e outro, fez a sua homenagem, fez o seu comentário, o seu pesar, mas é importante que o plenário da Câmara, o plenário do Senado se pronuncie, porque Amazonino Mendes, ele não foi uma referência só para o estado do Amazonas em termos políticos. Não se pode falar sobre Amazonas, não se pode falar sobre a Amazônia sem falar de Amazonino Mendes. Karine Calão. Ricardo, para finalizar rapidinho, olha só, o comandante do Exército disse que os militares não constataram fraude nas urnas e apontou interferência política de Bolsonaro nas tropas. Conta aí mais esse episódio dessa história que já está aí rolando há algum tempo, Cadu. É uma história reveladora, né, Carlão? E isso daí beneficia até o general Tomás Paiva, né? Ele não era o comandante do Exército, ainda não havia sido convidado pelo presidente Lula para chefiar o Exército brasileiro. Ele deu essa declaração no dia 18 de janeiro para um grupo de oficiais do Comando Militar do Sudeste, né? Alguém estava gravando a fala dele e ele acabou dizendo isso, né? Que dois pontos. O primeiro é que o Exército, não sei se todos lembram, e o Exército foi chamado para fazer uma espécie de fiscalização do processo eleitoral no ano passado, né? E esse relatório nunca saiu. Então, agora o general Tomás, ele falou, esse relatório, ele não apontou nada, não apontou que não houve fraude no processo eleitoral. E ainda disse mais, o relatório aponta a interferência política do ex-presidente Jair Bolsonaro no sentido de invalidar as eleições. Ou seja, não foi só um relatório, foi um relatório negativo para o presidente da República. Então, ele fez essa revelação que acabou saindo na imprensa hoje, que foi um choque, né? Mas também um aspecto positivo que ajuda o governo aí a trabalhar em cima da oposição, em cima dos negacionistas que vêm trabalhando nessa proposta, que estão lutando para instalar essa CPI
CPI, essa CPMI, na verdade, dos atos antidemocráticos. Eles querem mudar a narrativa, jogar para a conta do governo a culpa pelos atos antidemocráticos. Isso é mais uma munição no meio dessa guerra. Carlão e Karine. Obrigada pelas informações, Valeu, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. 6h36, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Essa é a primeira edição do Prêmio Nobel de Meio Ambiente, o United Earth Amazônia, foi realizado no Teatro Amazonas na noite desta segunda, Karine. Carlão, e o evento contou com a presença do cantor Roberto Carlos, que foi homenageado, junto com seu parceiro, já falecido Erasmo Carlos, pela música Amazônia, uma composição feita em defesa do meio ambiente. Na cerimônia, o prefeito Davi Almeida ressaltou que o prêmio é um reconhecimento importante para o trabalho realizado em Manaus e o protagonismo da cidade nas futuras discussões ambientais. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou tudo e traz pra gente agora mais detalhes. O Prêmio Nobel do Meio Ambiente foi realizado no majestoso Teatro Amazonas e contou com a presença do rei Roberto Carlos, que foi homenageado, junto do seu fiel parceiro que morreu no ano passado, Erasmo Carlos, pela música Amazônia. Durante o seu discurso, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, destacou a importância da capital amazonense na preservação do meio ambiente e o seu protagonismo nas futuras discussões ambientais. Nós somos os protagonistas do meio ambiente, somos os maiores preservadores. Temos o que ensinar para o Brasil e para o mundo. E o povo da floresta, que preserva o meio ambiente, tem muito a ensinar para o Brasil e para o mundo. E essa certificação, esse prêmio vai dar à cidade de Manaus essa oportunidade. E eu quero aqui agradecer a escolha da nossa cidade, a maior cidade da floresta amazônica, como a primeira cidade do mundo, a primeira cidade a receber o Prêmio Nobel Verde. O prêmio tem a missão de promover globalmente o melhor do Brasil e da Amazônia na arte e na música. Recheada de emoção, a cerimônia teve como ponto alto a homenagem aos cantores Roberto Carlos e Erasmo Carlos, pela contribuição que deram com a música para o meio ambiente, em especial com a música Amazônia. Presente na cerimônia, o rei Roberto Carlos agradeceu o reconhecimento e deu uma palhinha para os presentes no Teatro Amazonas. Esse prêmio, esse troféu, eu recebo não só para mim, recebo o Erasmo, embora eu saiba que ele recebeu dele também, porque essas músicas todas fizemos juntos. Erasmo é meu grande parceiro e com certeza não posso deixar de dedicar a ele o meu prêmio, igual ele vai receber o dele. Obrigado. A primeira edição do Prêmio Nobel Verde reconheceu 6 projetos realizados na Amazônia. Foram eles Vagalume, na área educacional, desenvolvido para atender as crianças das comunidades rurais da Amazônia, Sateremauê, projeto de ecoetnodesenvolvimento que busca a independência econômica por meio da bioeconomia sustentável, do Guaraná pelas comunidades do Amazonas, Sakaguchi Agroflorestal, projeto de aprimoramento e disseminação do agroflorestal, gerando desenvolvimento social e econômico da comunidade de imigrantes japoneses e da região. Brasiliando, projeto que desenvolveu a integração entre os turistas e os povos tradicionais da Amazônia através da inovação em tecnologia de turismo na base comunitária. O projeto Rede de Mulheres do Maranhão também foi premiado. O projeto promove a inclusão social e economia por meio do empoderamento das mulheres para o empreendedorismo a partir do cultivo e subprodutos do babaçu. E, por fim, o projeto Paminê Renascer na Floresta, desenvolvido pela comunidade indígena Paiter Saruí, para desenvolver a floresta o que dela for retirado. O presidente do Conselho da Tribo Sateremauê, Obadias Batista Garcia, agradeceu o prêmio e frisou que ele é gratificante após mais de 30 anos de trabalho. É um prazer estar aqui nesse momento recebendo esse troféu, pelo reconhecimento do trabalho de 30 anos. Creio que é uma honra para o meu povo, e
e agradecer comissão organizadora que fez essa grande festa. Os premiados receberam uma escultura no formato de uma esfera com 6 lados, relacionados com os valores da United Earth. Cada um deles representando o homem com seus braços conectado com a fauna, flora, ar e água, recursos naturais e com toda a humanidade, integrados e entrelaçados em uma única peça. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, população de rua que vive no centro de Manaus aumentou cerca de 208% em 2022. E a prefeitura faz ação para atender a essas pessoas. É o nosso assunto em instantes. Para 6 horas e 41 minutos, nós vamos conferir agora a previsão do tempo, em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira. O que podemos esperar para uma quarta, Karime Leão? Tempo e temperatura com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, março começa com sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão de chuva de 90%, Carlão. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 98%. Olha só, o Amazonas tem 10 cidades com reconhecimento federal de situação de emergência devido a desastres naturais. Atenção, essa condição possibilita os municípios solicitar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional recursos para atendimento à população afetada, recuperação de serviços essenciais e também reconstrução de infraestrutura pública que forem danificadas. Exato, Carlão. E os municípios amazonenses que têm essa situação emergencial reconhecida são Alvarães, Amaturá, Atalaia do Norte, Careiro, Careiro da Várzea, Juruá, Manacapuru, Manaquiri, Tefé e Uarini. Em Manaquiri e Tefé há registros tanto de estiagem quanto de chuva intensa. Olha só, no período de situação de emergência, o número é de 180 dias o período dessa situação. Então, atenção, a maioria começou em outubro do ano passado e vence em abril deste ano. Na região norte, apenas o Amazonas e Pará têm cidades em situação de emergência. 6h43. Olha só, o nível do Rio Negro subiu 9 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 24 metros e 10 centímetros acima do nível do mar, hein? 18 horas. Manaus lidera o ranking de capital brasileira da obesidade. Olha aí esse ranking, hein, Karime? De acordo com o Ministério da Saúde, 81% da população da capital está acima do peso. E quase 24% desse percentual aí é obesa. Por causa disso, a Justiça do Amazonas determinou que o governo do estado ofereça cirurgia bariátrica na rede pública de saúde. Exato, Carlão. E obrigado pela Justiça, o Hospital Adriano Jorge começou a realizar nesta segunda-feira cirurgia bariátrica para promover qualidade de vida para as pessoas. Vamos conferir os detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. A obesidade é uma doença crônica e se tornou um problema de saúde pública. Ela agora está sendo considerada como uma epidemia pelo grande número de pessoas afetadas pelo excesso de peso ao mesmo tempo. De acordo com o Ministério da Saúde, uma epidemia de obesidade está começando a se formar no Brasil e tem estimativa de atingir níveis preocupantes até 2030. Para se ter uma ideia, daqui a 7 anos, 3 em cada 10 adultos podem ter obesidade no país. E a capital do Amazonas, Manaus, lidera o ranking da previsão da obesidade até o fim da década, com 35,8%. Na segunda posição está Cuiabá, no Mato Grosso, seguida de Rio Branco, no Acre. Até 2022, o Ministério da Saúde apontou que 57,6% da população de Manaus estava com excesso de peso e que 23,8% dos moradores da capital já são obesos. Por esse motivo, a Justiça determinou que o governo do Amazonas oferecesse cirurgia bariátrica a um grupo de pessoas com a saúde mais comprometida por causa da obesidade. Um contrato assinado pelo governo do estado no dia 3 de fevereiro vai garantir a realização de 48 cirurgias bariátricas para pacientes da rede pública de saúde ao longo desse ano. Nessa segunda-feira, o Hospital Adriano Jorge realizou a primeira cirurgia bariátrica
da rede pública de saúde após a ordem judicial. O secretário de Saúde do Estado, Anwar Samad, destacou que essa cirurgia é realizada no tratamento da obesidade mórbida e que não é um procedimento estético. As pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, as pessoas que não têm acesso a uma condição financeira para pagar uma cirurgia dessa e sofre com os problemas que a obesidade, sobretudo a obesidade mórbida, traz à saúde. O diretor do hospital, Adriano Jorge, médico Ailon Menezes, ressalta que a cirurgia representa uma melhoria grande na qualidade de vida dessas pessoas. O paciente de cirurgia bariátrica era um paciente que vivia preterido, infelizmente, já há algumas gestões. Então nós conseguimos, frente a essa necessidade, resgatar a priorização desse serviço e colocar de novo em funcionamento. Com isso, nós conseguimos oferecer, através da cirurgia realizada aqui pela equipe do Dr. Sidney Chalub, qualidade de vida a esses pacientes de novo. Os primeiros a fazerem a cirurgia bariátrica são os pacientes que estão aguardando a operação após determinação da Justiça. É o caso de Daisevanda Dantas. Ao retomarem as cirurgias, eu fui chamada ao ambulatório e consegui fazer os exames tudo a tempo. Então eu estou muito feliz. A cirurgia bariátrica é realizada para o tratamento da obesidade mórbida ou obesidade grave que causam doenças associadas ao excesso de gordura corporal. A cirurgia é feita por vídeo, uma técnica moderna menos invasiva que garante uma recuperação mais rápida do paciente. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a população de rua que vive no centro de Manaus aumentou cerca de 208% em 2022, segundo o levantamento realizado pelo Vocativo em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Pois é, Carlão, para se ter uma ideia, em 2018 a população de rua no centro de Manaus era de 354 pessoas. E em 2022 esse número subiu para 466. Um dos principais problemas é a saúde desses moradores de rua. Normalmente são doenças crônicas como diabetes e hipertensão. A Prefeitura, diante desses fatos, montou um projeto para atender essas pessoas e o consultório na rua, como explica a repórter Nathalie Moraes. O desemprego, a rejeição da família e o uso de ilícitos são as principais razões que levam homens e mulheres a viverem nas ruas. Em Manaus, segundo informações da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, a população em situação de rua no centro da nossa capital cresceu em 208% de 2021 para 2022. A saúde dessas pessoas preocupa e reforça as atividades do programa Consultório na Rua. O projeto é realizado pela Secretaria de Saúde Municipal e foi criado ainda no ano de 2014 em Manaus e credenciado junto ao Ministério da Saúde no ano de 2017. O consultório na rua realizou 988 atendimentos no ano passado. O trabalho é feito por 2 equipes, sendo que uma delas conta com médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e um técnico de enfermagem. Já a segunda conta com enfermeiro, técnico de enfermagem e assistente social. O chefe do Núcleo de Promoção do Respeito à Diversidade da Sensa, Celso Cabral, reforçou a importância da atenção a todos os grupos da sociedade. Sensa vem trabalhando, com capacitação dos nossos profissionais. A gente vem tentando sensibilizá-los em relação a não só a essa população vulnerável, da população em situação de rua, como outras também, como indígenas, como população negra, como população migrante. Então, essas populações vulneráveis, elas precisam de um olhar, uma atenção diferenciada, um olhar sem preconceito, um olhar realmente de acolhimento dentro do setor saúde. Os problemas de saúde mais identificados entre a população que vive nas ruas de Manaus, segundo Celso Cabral, são as doenças crônicas, como o diabetes e a hipertensão, e questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Essas pessoas, elas são muito acometidas por algumas doenças, principalmente doenças relacionadas ao estilo
estilo de vida que elas levam. Então, o consultório ele chega nessas pessoas de uma forma que a atenção à saúde ela consiga chegar nessas pessoas que geralmente não frequentam nossas unidades. Até por conta de medo de sofrer algum tipo de discriminação, elas não procuram. E a função do setor saúde é atender da melhor forma, buscando sempre o acesso à saúde. A população de rua é um assunto preocupante em todo o Brasil. De acordo com informações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2022, a população de rua superou 281 mil pessoas em todo o Brasil, um aumento de 38% desde o ano de 2019. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h51. Daqui a pouco, no 18 horas, você confere que os vereadores de Manaus gastaram mais de 1 milhão da cota parlamentar. Isso mesmo. E ainda mesmo estando em recesso. É o nosso assunto em instantes. Bom, hoje teve a segunda fase da campanha Combate à Exploração do Trabalho Infanto-Juvenil nas ruas de Manaus. Pois é, Carlão, e algumas famílias das crianças e adolescentes em situação de exploração foram levadas para a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira para receberem assistência. E o repórter André Meirelles acompanhou a apuração e está aqui ao vivo para contar mais detalhes. Muito boa noite, André. Então, qual foi o resultado da operação de hoje? Isso mesmo, Karine, Carlão, muito boa noite para vocês e todos que nos acompanham. Inclusive, essa ação aconteceu na manhã de hoje, né? E ocorreu aí a segunda fase da campanha de combate à exploração de trabalho infanto-juvenil nas ruas aqui de Manaus, onde teve aí equipes de abordagem da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Saúde, a SEMASC, e fizeram abordagem às famílias de crianças e adolescentes que vivem em situação de trabalho infantil. Agora, Karine, Carlão, segundo a subsecretária da SEMASC, Grace Prola, algumas das crianças, adolescentes e esses familiares que foram acolhidos, eles foram levados ali para a Arena Amadeu Teixeira para receber esses serviços aí públicos adequados à necessidade de cada um deles, que vai ser acompanhado também nos próximos dias. A gente tem aí a fala da subsecretária. Vamos ouvir. Hoje, na primeira abordagem da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Sul e Centro-Sul, vieram em torno de 40 famílias. Desse total, 23 crianças. Esse é o nosso universo de trabalho hoje. Vamos continuar a partir de amanhã, manhã, tarde e noite, no sentido de garantir o atendimento de toda essa população. Nós, na primeira fase, tínhamos o propósito de sensibilizar a sociedade de um modo geral para não financiar a permanência de crianças nas ruas. E agora, nessa segunda fase, nós fazemos, além da escuta qualificada, o redirecionamento para o atendimento das demandas: educação, saúde, documentação, inclusive adolescente aprendiz. Nós temos micro-ônibus que estão espalhados na cidade, sendo conduzidos por pessoal da abordagem que localiza, que identifica famílias nessa situação. 18 horas. Ouvimos a subsecretária Graça Prola, né, que falou aí sobre essa situação. Ela disse também, né, só reafirmando aqui a informação dela, que vai continuar amanhã e nos próximos dias essa ação aí, né, que por muitas pessoas também é acompanhada nas ruas de Manaus, né. Tem muitas crianças que vivem nessa situação de rua e também de trabalho infantil e vai continuar aí sendo acompanhada. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. 6h54, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Detalhe, vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de terça-feira. Tempo e temperatura com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, isso segundo informações do Climatempo. A mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 98%. Mix.
Agora em Manaus, 6 horas e 55 minutos. É hora da gente conferir os bastidores da política local, os assuntos da política amazonense com ela, Cíntia Blink. Muito boa noite, menina. Então, a Câmara Municipal de Manaus está realmente em guerra, né? Os vereadores da base do prefeito Davi Almeida versus os vereadores independentes travaram várias discussões na sessão de hoje. Conta pra gente, Blink. Oi, Karine, Carlão e todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Pois é, o clima é de guerra total. Um parlamentar vai à tribuna, faz ali uma provocação pro outro time e tem uma resposta. Então, foi assim o dia inteiro. Tanto foi assim o dia inteiro que a sessão ficou interminável. Passou ali mais de meio-dia e eles estavam nessa, de um falar, o outro responder, e eles nem são de ficar muito tempo ali na sessão, viu? E aí, ontem eu falei aqui pra você que o vereador Marcelo Serafim mirou as críticas dele pro secretário de Infraestrutura, Renato Júnior, e o vereador reclamou, né, que não é possível mais fazer ali os pedidos diretamente para o secretário, e ele entende que isso serve para beneficiar os vereadores que pertencem à base do governo. Hoje essa história continuou, porque agora os vereadores da base conseguiram responder. O vereador Gilmar Nascimento, que é da base do prefeito Davi Almeida, diz que Renato Júnior não faz diferença entre os vereadores. E depois o vereador Rodrigo Guedes falou da CPI da Águas de Manaus, que tem previsão de ser instalada aí na semana que vem. Os vereadores, eles querem investigar se a Prefeitura de Manaus é conivente com os abusos da Águas de Manaus, né? Isso quem falou foi Rodrigo Guedes. Vamos ouvir o que Rodrigo Guedes disse. A única pessoa da cidade de Manaus, de 2.500.000 habitantes, que tem esse poder de buscar ou de determinar, inclusive, a redução da tarifa de esgoto mediante uma repactuação com a Águas de Manaus, chama-se Davi Almeida. 18 horas. Pois é, mas aí nesse clima de nenhuma harmonia, a base respondeu e o vereador Raulzinho perguntou por que quando teve oportunidade, o vereador Rodrigo Guedes não agiu contra a concessionária. Vamos ouvir o vereador Raulzinho. Mas quando Vossa Excelência fala que o prefeito é convivente, você vai ter que provar. Outra, será que Vossa Excelência gostaria que a sua imprensa gravasse o que eu estou falando? Não só o que Vossa Excelência fala, para que Vossa Excelência possa colocar nas suas redes sociais do jeito que você quer. Mas seja democrático, coloque o que eu vou falar. Vossa Excelência teve a oportunidade de, por muitas vezes, também fiscalizar a empresa. Porque Vossa Excelência foi secretário, foi subsecretário de uma pasta. 18 horas. Então a gente ouviu o vereador Raulzinho e a gente verifica aí que a CPI da água, apesar de ter esse nome, vai ter vereador mirando aí essa investigação para a Prefeitura de Manaus e para o prefeito Davi Almeida. Então essa CPI vai mostrar aí uma super divisão. Karime, Carlão. Então, Blink, mesmo no recesso, os vereadores de Manaus gastaram mais de R$1 milhão da cota parlamentar. Os parlamentares, eles compraram, o que eles compraram? Como é que eles movimentaram esse dinheiro? Certo, em janeiro os vereadores estavam em recesso parlamentar, mas esse recesso saiu super caro pra gente, viu? Dos 41 vereadores, 38 usaram mais de R$1 milhão da cota de atividade parlamentar, o cotão, que é o dinheiro usado por eles para trabalhar. Esse dinheiro, por exemplo, paga ali o que gasta de gasolina, indo visitar bairros, gasto com consultoria jurídica, com gráfica, telefone e tudo mais que eles precisam para conseguir trabalhar, pelo menos na teoria é isso. E cada um dos vereadores pode usar por mês um pouco mais de 33 mil. Os campeões dos gastos em janeiro foram os vereadores Dione Carvalho, Eduardo Assis e o deputado estadual Vanderlei Monteiro, porque ele assumiu depois, né, o cargo ali de deputado estadual, mas janeiro contou ainda com o gasto dele. E o vereador Rodrigo Guedes aparece como que menos gastou o cotão, um pouquinho mais de 8 mil. E os vereadores que não gastaram nada do cotão foram Ivo Neto, William Alemão e Amon Mandel, que assumiu recentemente o cargo de deputado federal. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações. Valeu. Cíntia Blink, até amanhã. Bom trabalho. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O Brasil comemorou hoje a queda no desemprego no ano passado. A taxa de desocupação ficou em 9,3%, o menor índice desde 2015. Mas os números do IBGE têm um outro lado. A média anual de empregados sem carteira de trabalho também foi recorde. O número de pessoas trabalhando sem carteira aumentou 14,9% em relação a 2021. Nessa questão, a situação é mais grave na região norte. No final do ano passado, 4 em cada 10 trabalhadores não tinham carteira assinada. Entre os trabalhadores domésticos, só 2 em cada 10. São milhares de pessoas que não recolhem para a Previdência Social, não têm direito a férias remuneradas e quase nenhuma garantia, ou seja, quase nenhum direito trabalhista respeitado. E, é claro, as consequências não são nada boas para a economia do país. 18 horas. AM7 em ponto, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.